Fala pessoal, estou aqui hoje para tirar uma dúvida de muita gente quando se fala em mistura de óleo 2 tempos para utilização em máquinas a combustão, modelos Fiat e demais também no mercado que trazem a indicação de mistura de 25:1. Vocês irão visualizar que a maioria das máquinas que são com motores a combustão 2 tempos possuem a indicação de mistura da proporção de óleo de 25:1. E atenção, essa é uma indicação que muita gente confunde com quantidade de ml para 1 litro. E o objetivo desse vídeo é, de forma simples e rápida, ensinar a todos vocês como fazer esse cálculo para evitarmos problemas durante a utilização do equipamento por falta ou excesso de óleo na mistura do combustível nos equipamentos 2 tempos. Então pessoal, primeiramente, qual que é a grande importância do óleo 2 tempos nas misturas de combustível para a utilização desses equipamentos? Existem basicamente 2 tipos de equipamento no mercado e na linha portátil, nas motosserras, roçadeiras e itens que são de utilização versátil e de maior portabilidade, utiliza-se motor 2 tempos até mesmo por uma questão de potência e também versatilidade na questão de lubrificação do sistema do motor. A mistura do óleo 2 tempos na gasolina nesses tipos de equipamento tem a principal função de gerar a lubrificação necessária para o sistema do conjunto do motor. Ou seja, nesse caso aqui, a mistura do combustível junto com o óleo 2 tempos é responsável por deixar o motor apto a trabalhar em situações de tempo mais prolongadas ou menores e manter assim a vida útil dos componentes internos do motor. O excesso ou a falta de óleo 2 tempos pode ocasionar 2 tipos de situações, problemas que são as mais conhecidas com relação à parte de pós-venda, bem como outras dificuldades na questão de fazer o equipamento ligar, na utilização dele com relação a falhas durante a aceleração. E eu estou aqui com um dos casos mais típicos e conhecidos, que é a falta de lubrificação que ocasiona a queima do pistão do motor, nesse caso aqui de uma motosserra. Muita gente, em caso de dúvida, acaba fazendo a dosagem a maior, ou seja, colocando óleo 2 tempos a mais do que deveria, pensando em evitar esse tipo de situação. Porém, aí a gente cai em um outro tipo de problema, que é o excesso de carbonização durante o uso do equipamento, gerando assim o entupimento dos filtros, excesso de fumaça e também falhas durante o processo de aceleração e potência. Com relação à mistura, o óleo 2 tempos, gasolina, a gente sempre indica a utilização de gasolina comum, que é uma gasolina que está apta para o mercado de consumo em geral. Vou fazer um parênteses aqui, a questão de lavar a gasolina, que muita gente fala, O que é lavar a gasolina? É você pegar a gasolina, conforme você adquire no posto, mistura água, chacoalha e dessa forma ela separa o etanol dos resíduos que estão dentro da gasolina e também da gasolina pura, deixando assim a gasolina 100% pura. Nós da Fiat não indicamos esse processo, porque a gasolina, conforme ela está à disposição no mercado, ela está na medida correta para que seja otimizada a questão da combustão, da explosão, do torque ao qual ela vai gerar aí essa entrega de combustível para o equipamento. Então, sugerimos sempre utilizar a gasolina comum que está no mercado e apenas ter a maior atenção à mistura do óleo 2 tempos, que é o que a gente vai fazer aqui na prática. Nesse caso aqui, iremos utilizar o óleo Marina 2 tempos, que é um óleo da Ipiranga, do qual a gente realizou já alguns testes e obtém um excelente desempenho nos nossos equipamentos, e iremos simular a mistura aqui para deixar mais claro para vocês de forma visual, utilizando um óleo de cor diferenciada e também a água que visivelmente deixará esse processo de mistura mais visível, mais visual para o compreendimento de todos. Então, quando você adquire no mercado um equipamento a combustão 2 tempos, de motorização 2 tempos, geralmente você vai receber junto com esse equipamento um dosador, um misturador. E isso aqui também é motivo de dúvida para muita gente, porque essa indicação 25:1, quando é feito sem a utilização do dosador, muita gente acaba colocando 25 ml de óleo 2 tempos para 1 litro de gasolina. E na verdade a proporção 25:1 significa você dividir a quantidade de gasolina que você está colocando por 25. Ou seja, se você vai preparar 1 litro de gasolina, divide-se 1 litro por 25 e nós temos a proporção de 40 ml por litro. Se você vai preparar 500 ml de gasolina para utilizar, que geralmente é o que está aqui dentro de um misturador desse, você divide 500 por 25 e você vai ter a proporção de 20 ml por litro. Então sempre utilize esse trabalho de divisão, que é muito fácil de fazer,
para entender de forma simplificada o que significa essa proporção de 25:1. Lembrando que 25:1 se trata de uma proporção e não de uma quantidade de ml por litro, né? Então lembrando, frisando mais uma vez, 40 ml de óleo 2 tempos para 1 litro de gasolina ou 20 ml de óleo 2 tempos para meio litro de gasolina. Então aqui a gente está com um desses misturadores que a gente fez uma marcação para facilitar a visualização, né? Aqui nós temos a indicação 25:1, 40:1 e 50:1. Essa marcação ela traz aqui também uma primeira linha que é referente à gasolina e ela traz uma segunda linha que é até onde iremos completar com o óleo 2 tempos, né? Lembrando que esse aqui é um misturador para 500 ml, conforme a marcação aqui, e importante também que no processo de mistura você coloque sempre primeiro a gasolina e depois o óleo 2 tempos. Por quê? Porque se você colocar primeiro o óleo 2 tempos, ele pode acabar se fixando nas paredes aqui desse misturador e depois, mesmo agitando, não vai conseguir fazer uma mistura 100% homogênea. Então é importante gasolina primeiro e depois o óleo 2 tempos. A gente vai exemplificar aqui, no caso de toda a linha 2 tempos da Fiat, que recomendamos a proporção de mistura de 25:1, como utilizar esse dosador. Iremos colocar água até aqui e o óleo de uma cor destacada até aqui para vocês entenderem aqui no visual como é que é feito. Agora, para você que está aqui assistindo esse vídeo e não tem esse dosador, você pode também utilizar uma seringa convencional de mercado. Uma seringa aqui no caso de 50 ml, onde que eu vou utilizar 40 ml para 1 litro e 20 ml para meio litro de mistura de gasolina. Então aqui, pessoal, a gente já está com o misturador, né, preparado. Dá para visualizar aqui a parte verde, que é o óleo. Completamos aqui, né, seria com gasolina, colocamos com água para facilitar a exemplificação e destacar a cor. E esse misturador traz a proporção aqui de 25:1, que é a indicação dos equipamentos, né? Outros misturadores de mercado, né, por exemplo, eles trazem as informações também, né, da mesma forma, onde nesse caso aqui ele indica, né, a parte do proporção 25:1, que está até a esse ponto, né? Então coloca-se gasolina até esse ponto e 25:1 a gente traz o óleo até essa linha. Existem também outros modelos, né, que têm a explicação ainda diferenciada, né? Aqui, por exemplo, esse também é um misturador que tem a indicação de 25:1 e todos funcionam exatamente da mesma forma, né? Isso não significa que todos os misturadores de mercado trazem a dosagem de 500 ml, né? Aqui a gente tem um dosador, por exemplo, que ele é de 600 ml, mas se seguirmos aqui a proporção 25:1, ele sempre vai fazer a mistura da forma correta. No caso desse misturador, ele considera aqui a colocação de gasolina até esse ponto e completar ele aqui, né, nessa diferença, aqui nessa distância, com o óleo para daí sim fazer a mistura. Aqui nós estamos com um outro misturador, que é um modelo um pouco diferente, que traz aqui a capacidade de mistura de 500 ml, né, essa marcação. E ele traz também aqui as indicações de proporção. Nesse caso a gente vai focar aqui na proporção 25:1, que é o nosso grande objetivo aqui. Na proporção 25:1, né, da mesma forma, eu vou colocar aqui 500 ml de gasolina até esse ponto e completo com o óleo até chegar nessa marcação aqui do 25:1. Então, na prática, aqui dessa vez utilizamos a seringa, colocamos 20 ml, né? Por que 20 ml? Porque 500 dividido por 25, eu tenho a proporção de 20 ml, que é o que eu necessito. Então vamos fazer aqui, utilizando água para facilitar a visualização desse processo. Exatamente aqui os 500 ml. E agora vou adicionar os 20 ml de óleo 2 tempos. Então, veja só, pessoal, marcação aqui, né? E corretamente a mistura foi realizada aqui. Então essa foi a dica desse vídeo.
da forma correta de como realizar a mistura do óleo 2 tempos com a gasolina. E uma outra dica que a gente também dá a todos vocês, usuários de equipamentos com motores a combustão 2 tempos, é que não façam misturas em larga escala, misturas muito grandes de combustíveis, para que não fique armazenado, porque dessa forma a gasolina acaba perdendo propriedade, a própria mistura em si acaba perdendo sua propriedade, porque a utilização do combustível em máquinas de óleo 2 tempos sempre tem que estar muito bem homogeneizada essa mistura para ocorrer a correta lubrificação do equipamento. Beleza, pessoal? Então sigam a gente aí para mais dicas, mais informações como estas. Fiat Nauber Brasil.